Olá, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres maravilhosas, empreendedoras do reino, como é que vocês estão? Hoje é a nossa segunda live com o tema Empreendedoras do Reino, uma série de lives que a gente está fazendo de uma palavra revelada do Senhor sobre a mulher de Provérbios 31, que na história da Bíblia, do que eu leio, foi uma das maiores empreendedoras. Na verdade, é uma representação de uma mulher muito empreendedora, uma mulher virtuosa. E nós estamos fazendo um estudo dessa palavra, versículo por versículo. Ontem nós falamos sobre o primeiro versículo que trata da mulher virtuosa, né? Que diz: mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede ao de rubis. E desse versículo nós tiramos que a mulher, a empreendedora do reino, ela precisa ser virtuosa, ela precisa ser rara e ela precisa... que foi, meu Deus? Ela precisa ter um alto valor, ter ciência do seu alto valor. E hoje nós vamos tratar do segundo versículo, né? Que fala que ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Mas antes eu queria fazer uma oração com você. Da mesma forma que o Senhor trouxe revelação da palavra para mim, eu quero que Ele traga para você. E como essa palavra, ela é viva e eficaz, ela se revela de formas diferentes a cada uma das pessoas que a ouvem, que a leem. Então, feche seus olhos comigo. Senhor Jesus, eu quero te entregar primeiramente a minha vida, te pedir perdão pelas minhas falhas, clamar pela tua presença nesse lugar, Espírito Santo. E eu sei, eu creio que tu já estás aqui, porque eu posso sentir. E eu, Senhor, o que eu te peço, meu Pai, é que essa tua palavra, que é maravilhosa, viva e eficaz, ela venha entrar, Senhor, como uma espada penetrante, Senhor, dividindo carnes, ossos e medulas. Que ela venha fazer diferença real na nossa vida, na nossa conduta, Senhor, no nosso trabalho. Oh, meu Pai, da mesma forma que o Senhor se revela para mim, meu Deus, que tu possa se revelar, Senhor, a todas que estão assistindo essa live, a todas que vão assistir depois, em nome de Jesus. Te revela de forma maravilhosa para nós, Senhor, e fala, Senhor, conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Que não eu, mas que o Senhor venha tocar o coração de cada uma. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Sejam muito bem-vindas. Bom dia, Cássia. Bom dia. Muito feliz de ter você aqui. Então, como eu disse a vocês, hoje nós vamos tratar do versículo 12, que fala: ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Fala também que o coração do seu marido está nela confiado e ela nenhuma fazenda faltará, né? Que é o versículo 12. E daqui, o que a gente tira? Porque no mundo que nós vivemos hoje é muito difícil encontrar pessoas confiáveis, não é verdade? É muito difícil encontrar tanto pessoas como profissionais, como parceiros para um relacionamento, pessoas confiáveis no geral. E como nós estamos tratando de empreendedorismo, eu sei que ou vocês conhecem alguém que, quando querem fazer algum determinado serviço, viajam para longe porque fora encontram uma pessoa mais confiável, não é verdade? Por exemplo, tem pessoas que saem do Maranhão para vir fazer serviço, cirurgia em São Paulo, né? Ou, sei lá, câncer, vai para Barretos. Por quê? Porque tem mais confiança naquele lugar, mais confiança nos médicos, mais confiança nos profissionais. Eu lembro que eu tinha uma paciente ano passado que ela viajava em torno de 2 horas para ir fazer drenagem linfática comigo e mais 2 horas para voltar. Por quê? Porque ela sentia confiança no meu trabalho. E é isso que a gente tem que aprender a ser esse profissional confiável, que as pessoas confiem tanto que elas vão mais longe para te ver, elas paguem mais caro para ter o seu serviço, para ter o seu produto. Então, sejamos esse profissional confiável.
Eu coloquei aqui que as pessoas buscam referências, né? Viajam para longe, pagam mais caro por profissionais confiáveis e com referências. E como que nós vamos ser essa empreendedora mais confiável, ser referência e conseguir mais lucros no nosso trabalho? Primeiramente, sempre buscando estudar e nos atualizar. Por quê? Porque o mercado não para, as tecnologias não param, tudo não para de acontecer. Nós vivemos o ano da tecnologia e muitas coisas têm mudado. As pessoas têm incluído a tecnologia em absolutamente tudo, seja produto físico que você venda, seja serviço. Então busque sempre se atualizar e veja qual que é a tecnologia mais atual, mais avançada para o seu trabalho, para você inserir e nunca deixe de mostrar o seu trabalho. Mostre, fale sobre, apareça no Instagram, fale para o seu cliente, para o seu paciente. Porque quando você trabalha dessa forma, por exemplo, todo procedimento que eu ia fazer nos meus pacientes, seja um laser, eu gostava de explicar, olha, o laser atua de tal forma, ele atua lá dentro da célula sanguínea, numa organela chamada mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. Então, se vai melhorar a respiração celular, melhora o metabolismo celular, acelera o metabolismo no geral, melhora a circulação sanguínea, linfática, acelera o processo de cicatrização, reduz o processo inflamatório, tá? E eu vou explicar, a gente dá uma aula mesmo. Às vezes o paciente nem vai entender, mas ele vai olhar assim e dizer, nossa, ela realmente entende o que ela está fazendo, ela realmente sabe o que ela está fazendo. Então, tudo que você for fazer, explique. Se você vende um produto, estude bem o seu produto, conheça o seu produto a fundo, porque aí você vai, olha, eu vendo esse livro aqui, mas esse livro ele tem um diferencial, a folha dele é assim assado, a capa é assim. Então, conheça o seu produto a fundo, conheça o seu serviço a fundo, não faça nada por fazer, faça consciente e explique para o seu cliente por que que o seu produto é tão bom, por que que o seu serviço é tão bom. Exatamente, Cássia, a pessoa se sente mais segura, isso mesmo. Outra coisa muito importante que eu falei ontem, eu vou falar hoje novamente. Ofereça transformação ao invés de somente um produto ou serviço. Você não vende um produto, você vende uma transformação. Por exemplo, se você vende travesseiro, você não vende travesseiro, você vende um sono mais tranquilo, você vende mais conforto, você vende descanso após um longo dia de trabalho. Se você trabalha, por exemplo, com clareamento íntimo, com depilação a laser, você não vende depilação a laser, você vende liberdade de ir para a praia na hora que quiser, você vende liberdade de se sentir bonita, de ter uma região íntima mais clara, né? Você vende autoestima, você vende mais liberdade na hora da relação. Então você tem que vender a transformação, não o produto ou serviço, tá? Foque nisso, foque na transformação de vida que o teu produto ou o teu serviço vai gerar na vida do teu cliente ou do teu paciente. Outra coisa, trabalhe com honestidade, sem se aproveitar das pessoas, tá? Por exemplo, hoje é o último atendimento de uma paciente minha que fez cirurgia tripla e ela tá ótima, ela quase não tá inchando, quase não tem edema. E eu falei, olha, você não precisa mais. Ela já questionou, né, se a gente precisaria fazer um novo pacote. Eu falei, não, você não precisa mais, você tá muito bem. Caso nesse processo você ainda venha sentir alguma coisa, venha se sentir muito inchada, então você entra em contato e a gente faz uma sessão avulsa, tá? E assim, o paciente muitas vezes ele não tem conhecimento e a gente pode empurrar procedimento. É certo? Não é certo, gente. Tem paciente que precisa de 20, de 30, porque foi uma cirurgia mais traumática, foi mais lipado e o processo de cicatrização é mais demorado, o paciente fica inchando por mais tempo. E tem outros que não precisam e você precisa trabalhar com essa honestidade de entregar
o que o paciente, o seu cliente precisa, sem empurrar mais coisas, sabe? Lógico, a gente deve sim ter uma esteira de produtos, uma esteira de serviços e oferecer o que realmente vai agregar valor para essa pessoa. Mas não faça só por maldade, digamos assim. Às vezes a pessoa não está precisando daquilo e você não é honesta com ela, você diz que está precisando só para empurrar mais. Eu já vi muito acontecer isso, infelizmente, tá? Outra coisa, para você ser uma empreendedora do reino confiável, seja discreta e sempre preserve o seu paciente ou cliente, né? Porque muitas vezes o nosso consultório, o nosso local de vendas, ele acaba se tornando uma cabine assim de psicóloga mesmo, né? Às vezes você tá fazendo unha e a pessoa tá ali chorando, se derramando, contando o problema que aconteceu na casa dela, o problema que ela tá no casamento, tá passando uma dificuldade financeira. E aí você tem que trabalhar com ética profissional e não passar essas informações adiante, tá? Você precisa ser discreta. Se você trabalha com estética, preserve ao máximo o seu paciente. Como? Se você tem uma sala apenas e atende várias pessoas naquele mesmo lugar, por exemplo, 2, 3 pacientes numa mesma sala, preserve sua paciente, faça cabine, porque às vezes ela não quer que outra pessoa a veja despida, não quer que outra pessoa veja a sua intimidade ou que outra pessoa ouça a conversa dela com você, ela não vai se sentir à vontade. Então seja muito discreta e sempre preserve a sua paciente, tá? E na parte B do versículo fala assim: e ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. E quando a gente só faz o bem, né, quando traz isso para o empreendedorismo, o que quer dizer? Que é você fazer o seu, se ocupar em fazer o seu cliente ou paciente ter a melhor jornada do cliente possível, cuidar de cada detalhe dessa jornada. Porque é importante o cuidado com o paciente na pré-venda, durante a venda e no pós-venda, tá, gente? Isso aqui é muito importante. A jornada do cliente começa quando ele entra em contato com você pela primeira vez. Quando ele entra em contato pela primeira vez, ele já precisa sentir essa segurança, ele precisa sentir que você é confiável, ele precisa sentir a tua autoridade, ele precisa se sentir cuidado, acolhido, tanto quando está falando, agendando o procedimento, o serviço, como quando ele chega na tua clínica, no teu ambiente de trabalho. Eu tô dando exemplo de clínica, de paciente, porque é a minha área, mas isso você pode aplicar a tudo, se você vende um produto físico também. Então, perdão, só um minuto. Então você precisa ter esse cuidado, de cuidar de toda a jornada do paciente. E fez o procedimento, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Você sentiu alguma coisa? Como é que você está? Me dê esse retorno. Oi, Carol, seja bem-vinda. Feliz de ter você aqui, Manu. Então você tem que ter cuidado com toda a jornada do teu cliente. Pré-venda, venda e pós-venda. E principalmente no pós-venda, para você conseguir criar relacionamento com o teu cliente, porque é mais fácil revender um produto ou um serviço para alguém que já é o teu cliente do que conseguir um novo. E como você vai conseguir isso? Cuidando da jornada do cliente, tá? Então, grave isso. Outra coisa, tenha inteligência emocional. Gente, isso aqui é importantíssimo, tá? É uma das habilidades não técnicas essenciais que você vai precisar para você ter sucesso na sua carreira, na sua jornada, no seu trabalho, no seu empreendedorismo, seja na área que for. Porque você vai lidar com todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. Vai lidar com gente boa, vai lidar com gente ruim, vai lidar com gente que vai entrar lá só para olhar como é o teu espaço e vai falar mal. Vai lidar com todo tipo de gente e é preciso muita inteligência emocional, porque
Cada pessoa que cruzar o teu caminho, ela vai gerar um testemunho sobre você e ela vai passar esse testemunho adiante. Então, trabalhe, estude, leia sobre inteligência emocional, porque quem trabalha com o público, e se você quer mais clientes, se você quer aumentar o teu faturamento, se você quer mais pessoas chegando na sua loja, na sua clínica, você precisa ter em mente que inteligência emocional é essencial. Outra coisa, fazer o bem também é se respeitar e se cuidar, pois você precisa primeiramente estar bem para fazer o bem a outras pessoas. Você precisa estar bem fisicamente, você precisa estar bem emocionalmente, você precisa estar bem espiritualmente para você conseguir só fazer o bem, como diz o versículo, e ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Ou seja, não é quando você acorda bem, não é só quando você está de bom humor, não é só quando você não está de TPM, não é só quando você está sem problemas, com todas as contas pagas. A empreendedora do reino e a mulher de Provérbios 31, ela faz bem e não mal ao seu marido, ao seu cliente, ao seu paciente, todos os dias da sua vida, tá? Então, trate de estar bem também, tá? Por isso que eu bato na tecla, inteligência emocional é muito importante, porque quando você tem inteligência emocional, você consegue separar as coisas. Você teve um dia muito difícil lá fora, mas você entrou em casa, tá lá o seu marido, os seus filhos. Aquela carga de lá, ela não tem que vir pra dentro. Não tem que vir pra dentro. Se você teve um dia difícil em casa, amanheceu o dia batendo o dedo na quina, sabe? Foi fritar um ovo, derrubou a panela no chão e aquilo já te deixa louca e você vai pro seu trabalho e leva isso, tá tudo errado. Você tem que ter inteligência emocional para separar as coisas, para começar a declarar coisas boas, bênçãos sobre o teu dia e fazer o bem e não o mal todos os dias da sua vida. É fácil? Não é, mas é um exercício que precisa, que deve ser feito. Se você quer crescer, se você quer prosperar, se você quer ser mais feliz, se você quer ter a tua família bem, então você precisa internalizar isso, estudar sobre isso, trabalhar isso. Não é fácil, mas é possível, tá? Outra coisa, só fazer bem ao outro também é olhar holisticamente para ele e ofertar os serviços que ele precisa e não só o que ele busca. Olha, eu até anotei aqui um exemplo que eu lembrei de um cliente meu de pós-operatório, que ele foi fazer limpeza de pele. Ele já tinha feito limpeza de pele em outros lugares. E aí ele foi em um que ele ficou sempre fazendo lá, porque lá, além da limpeza de pele no rosto, porque a limpeza de pele é uma coisa, gente, que não tem muito segredo, né? Todo lugar a limpeza de pele ela vai seguir um passo a passo, que é ali mais ou menos a mesma coisa. Mas lá, ela não olhou só o rosto, ela olhou se tinha cravinho, espinhas dentro do ouvido. Não tem gente que fica com cravinho, com espinha dentro do ouvido? E nem todos os profissionais têm esse cuidado de olhar lá dentro. Ah, deixa eu ver aqui dentro também. Então é um a mais que o teu cliente não está esperando, sabe? Surpreenda o seu cliente, o seu paciente. Ofereça um a mais. Olhe além do que todo mundo costuma ver, geralmente. Por exemplo, eu sempre falo, as minhas pacientes de pós-operatório, elas não são somente um corpo operado. Elas são seres humanos, elas são mães, elas são filhas, elas são profissionais, que elas estão ali no momento, vivendo um momento de fragilidade, vivendo um momento de dependência dos outros para tarefas simples, como levantar, como ir ao banheiro. E isso mexe muito, abala emocionalmente, psicologicamente. Então eu olho para o lado emocional e eu pergunto: como é que você está? Como está seu coração? Como está em casa? Estão tendo paciência com você? Estão lhe tratando bem? E às vezes ela chora ali, ela se derrama, ela desabafa.
Às vezes eu chego a conversar com o esposo, com a acompanhante, sabe? Falo, olha, ela tá vivendo um momento assim, assado, você precisa ter mais paciência, você precisa lidar com essa situação dessa forma, porque você tá fazendo algo ali que ela não espera e que vai fazer muito bem para ela. Então, sempre entregue algo a mais do que lhe foi pedido. Sempre entregue algo a mais que lhe foi pedido. Se você quer ser uma empreendedora do reino, se você quer ter sucesso no seu trabalho, na sua profissão, no seu produto, no seu serviço, sempre entregue algo que o seu cliente não está esperando. Entregue algo a mais, tá bem? E observem sempre conduta e comportamento, porque a conduta e comportamento das pessoas refletem o Deus que está dentro dela. A conduta e comportamento das pessoas revelam o Deus que está dentro dela. Como eu falei ontem e repito hoje, o nosso trabalho, o nosso serviço é um disfarce para o reino, tá? É só ali um envelope diferente, uma embalagem diferente, um disfarce para o reino. Então, se o nosso trabalho é um disfarce para o reino, que todas as pessoas sintam esse Deus que tem na sua vida, tocando a vida delas também. Seja com uma palavra que você vai entregar, seja com paciência, seja com exemplo, seja com conforto, confiança, com acolhimento que você vai oferecer, mas que todas as pessoas que passarem na sua clínica, na sua loja, na sua casa, sabe? Todas as pessoas que adquirirem o teu serviço, o teu produto, sintam o Deus, o toque do Deus que está na tua vida, que está no teu coração, na vida delas também. Amém? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Muito bom esse momento aqui com vocês. Eu estou adorando fazer isso, estou adorando os feedbacks que eu estou recebendo também. E essa é a palavra que nós tínhamos para hoje. Amanhã nós vamos falar do 3º versículo, tá bem? E eu quero entregar esse dia ao Senhor Jesus. Eu desejo que o Senhor abençoe o teu dia, abençoe a tua vida, que te dê entendimento, discernimento na tua vida, na tua carreira, no teu trabalho, na tua família, para tudo aquilo que você precisa, que Ele venha com palavra revelada ao teu coração, que Ele venha te dando direcionamento para cada passo, cada decisão diária que você vai tomar na sua vida e que vai te guiar para essa jornada de paz, de alegria e de prosperidade no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, pessoal. Até amanhã, às 9. Espero vocês aqui. E vão encaminhando essa live. Quando começar a live, chama outras empreendedoras do reino que você quer que cresçam, que prosperem junto com você. Amanhã a gente está aqui novamente, tá bom? Beijo, beijo grande, Cássia, Kaila, Romerito, Glêmia, Carol, Eila. Obrigada, gente. Até mais, até amanhã. Beijão. Tchau, tchau.